Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, A Busca do Jesus Histórico, do Albert Schweitzer, livro publicado em 2005 pela editora Fonte Editorial. Já falei a primeira parte do vídeo, a segunda parte do vídeo, então eu vou começar falando sobre o papel de Messias de Jesus, né? Então, o Albert Schweitzer ele destaca que Jesus não tinha uma noção de ser o Messias. Isso teria sido uma construção da tradição posterior da igreja primitiva, como uma resposta às correntes gnósticas, que negavam as concepções escatológicas. Tá? Os gnósticos, que foram os primeiros a afirmarem o messianato de Jesus, histórico, foram obrigados a afirmá-lo precisamente porque negavam as concepções escatológicas, forçaram esse ponto de vista sobre a teologia da igreja primitiva e compeliram-na a criar a cristologia do Logos em um molde não gnóstico, do qual lançaram a concepção especulativa acerca do messianato histórico de Jesus, isto é, o que nós encontramos no quarto evangelho. Então ele diz, o evangelho de João, ele é uma resposta às perspectivas gnósticas que estavam se colocando ali e insere a questão do Logos, né, do Messias, dentro de uma perspectiva não gnóstica, segundo ele. Anteriormente, as controvérsias antignósticas não encontramos na literatura cristã primitiva nenhuma datação retroativa consciente acerca do medicianato de Jesus e sua vida terrena, e nenhum interesse teológico ao trabalhar sobre a remodelagem dogmática de sua história. Então, enquanto não tinha o movimento gnóstico, pouco se falava do Jesus como Messias. E só começou a entrar, a vir à tona, quando surgiram os gnósticos na igreja primitiva. Isso está falando aí, é século I, tá? É, portanto, difícil supor que o segredo messiânico em Marcos 8, 29, quer dizer, na própria tradição mais primitiva, né, porque Marcos foi o primeiro evangelho, tenha sido derivado da teologia primitiva. Então, para ele, não foi derivado da teologia primitiva, já foi derivado, já foi uma resposta a essas correntes gnósticas que já começaram a surgir lá no comecinho lá do cristianismo. A afirmação do messianismo de Jesus já era completamente independente dessa tradição mais primitiva. O instinto que levou Bruno Bauer a explicar o segredo messiânico como a invenção literária de Marcos simplesmente estava, portanto, plenamente correta. Então, Albert Schweitzer diz que essa história de Messias foi uma invenção de Marcos, né? Em resposta às correntes gnósticas que estavam surgindo ali e dando uma outra interpretação para Jesus. Uma vez suposto que a tradição e a teologia primitiva têm algo a ver com essa questão, e uma teoria da interpolação do messianato na história torna-se quase impossível de se levar a cabo. O papel de Jesus como Messias foi para Albert Schweitzer uma construção da igreja primitiva que acontece somente após o Jesus ressuscitado. Para Alfred Schweitzer, mesmo os milagres de Jesus não têm relação com seu messianato, mas com a chegada do reino dos céus. Os milagres não tiveram nada a ver com o messianato, visto que ninguém esperava que o Messias viesse como operador de milagres terrenos no tempo presente, pois do contrário teria sido o maior dos milagres se alguém tivesse reconhecido o Messias em um operador de milagres terrenos. Então não estava se esperando isso. A ideia, a concepção que se tinha era do reino dos céus, aquela ideia do fim do mundo. E as coisas vão acontecer lá no fim do mundo. Então Jesus não era identificado ainda como esse Messias. Isso foi uma construção que veio depois de Jesus ressuscitado, o mundo não acabou, aquela imagem inicial de fim do mundo que se tinha não se concretizou, e a partir daí se fez uma releitura desses episódios todos. Os discípulos de Jesus, por sua vez, adotaram uma expectativa messiânica alternativa
na medida em que Jesus não cumpriu a ideia de ser um libertador político de Israel, porque era isso que a maioria estava esperando, que Israel fosse se libertar de Roma. Essa era a expectativa. E isso acabou não acontecendo. Então, aquela imagem do Messias guerreiro, né, ela simplesmente não deu mais para sustentar. E aí passou a entrar a imagem do Messias sofredor. O Messias agora aparece como primeiro em humildade, em uma segunda vez em glória, mas sobre as nuvens, como filho do homem, previsto por Daniel. Não é mais um guerreiro, é um ser espiritual que vem nas nuvens, para que se cumprissem as escrituras, tal como aparece em Lucas 24:45. Mesmo Jesus em vida, tendo anunciado sua ressurreição, os seus discípulos não esperavam essa ressurreição, nem esse evento daí, de modo que nos seus momentos finais eles fugiram, conforme descrito em Mateus 26:56. Albert Schweitzer enfatiza a perspectiva escatológica de toda a mensagem de Jesus, ao contrário de Reimários, que supunha que a escatologia de Jesus tinha um caráter terreno e político, um rebelde, né? Albert Schweitzer vai dizer que não, Jesus não tem essa perspectiva revolucionária, que Reimários dizia. Jesus se reconhece publicamente como Messias apenas em Marcos 14:62, quando diz assim, Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, já no finalzinho. Não no ministério, isso não estava claro. Albert Schweitzer destaca que, exceto pelas passagens em Marcos 2:10 e 28, Jesus nunca se colocou como Messias, ou foi assim reconhecido, antes do incidente em Cesareia do Filipe, já nos momentos finais. Philon de Alexandria, por exemplo, ele não conecta o Logos, Philon fala do Logos, mas ele não conecta o Logos com qualquer conceito messiânico, porque não tinha essa perspectiva. Albert Schweitzer destaca que as profecias de Daniel não exerceram influência significativa no período subsequente durante o primeiro século. A concepção reflexiva do Messias não foi, portanto, tomada pronta do judaísmo. Esse dogma surgiu na comunidade cristã. Ou melhor, o momento que ela nasceu foi o mesmo em que a comunidade cristã teve seu nascimento. Albert Schweitzer observa que o Targum de Jonatas comenta a passagem de Zacarias 10:3, em que o Messias já teria nascido, mas permanecia oculto devido aos pecados dos hebreus, conceito que é expresso também por Trífon no diálogo de Justino, o que mostra que, embora não muito difundido, o conceito de Messias sofredor não era totalmente estranho ao judaísmo. Ele existia no judaísmo, mas era bem minoritário. A maioria dos judeus não tinham essa perspectiva de Messias sofredor. E nem se imaginava, os primeiros cristãos, que Jesus estivesse ali no papel de Messias sofredor. E só ficou claro depois que ele foi crucificado e ressuscitou. Segundo David Strauss, no Novo Testamento parece mesmo que ninguém entre os judeus pensou alguma vez no Messias sofredor e morrendo. Segundo Albert Schweitzer, é impossível descobrir o quanto Isaías pode ter contribuído para sugerir a concepção de tal morte como sendo uma parte necessária da obra do Messias. Na expectativa popular, não havia essa ideia de Messias como sofrendo. Essa ideia foi conseguida independentemente por Jesus, por sua profunda e penetrante introspecção espiritual. Sem nenhuma sugestão externa, ele anuncia a seus discípulos que ele está para morrer em Jerusalém e que ele está indo para lá com esse propósito em vista. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento e aclamado, segundo João 12:13, por uma multidão que o saúda dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Gustav Daumann considera que essa saudação de Hosana, ela não traz em si mesma qualquer referência messiânica. Tal associação, né, de Hosana com a referência messiânica só veio a ocorrer mais tarde, depois de Jesus ressuscitado. David Strauss destaca que Jesus, portanto, certamente esperava restaurar o trono de Davi e, com seus discípulos, reinar para um povo libertado do jugo político. Mas essa expectativa
ele não depositou suas esperanças na espada de seus seguidores humanos. Ele não defendia o uso da espada. Está isso em Lucas 22, 38 e Mateus 26, 52. Mas nas legiões de anjos que o seu Pai Celestial poderia dar, como aparece em 26, Mateus 26, 53. Quando ele fala da vinda de sua glória messiânica, é com os anjos e poderes celestiais que ele se cerca. Mateus 16,27, 24,30 e 25,31. Ante a majestade do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, as nações irão se submeter, sem desfechar sequer um golpe. E ao toque da trombeta dos anjos, irão com os mortos que então se levantarão, alinhar-se perante ele e seus discípulos para o grande julgamento final. Tudo isso Jesus não pretendia provocar por qualquer ação arbitrária sua, mas deixava-o para seu Pai Celestial, que sozinho sabia o momento certo para esta mudança catastrófica. Marcos 13, 32. É nessa perspectiva que Jesus está trabalhando. Albert Schweitzer argumenta que muitos dos milagres de Jesus se devem, na verdade, a mal entendidos. No caso das bodas de Canaã, Jesus havia trazido jarros de vinho como presente do casamento dos noivos. Então é provável que toda a passagem foi narrada como um milagre, quando na verdade Jesus é que havia trazido o vinho. Para Henry Paulus, aquilo que é produzido pelas leis da natureza é na realidade produzido por Deus. Os milagres bíblicos consistem meramente no fato das testemunhas oculares relatarem eventos das quais elas não conheciam as causas. Seu conhecimento das leis da natureza era insuficiente para que pudessem compreender o que realmente aconteceu. E aí eles relatam como milagres. Assim, quando Jesus caminha sobre as águas, ele, na verdade, estaria caminhando à beira da praia. Como ele era visto pelos pescadores nos seus barcos, isso era visto como uma ilusão de ótica, que ele estaria caminhando sobre as águas. A alimentação dos 5.000 é simplesmente o compartilhamento de pães e peixes entre cada um, que as pessoas trouxeram comida para o encontro. Na vida de Jesus de Strauss, em 1835, segundo Albert Schweitzer, marca o fim do sobrenaturalismo como argumento na narrativa histórica de Jesus. Segundo Albert Schweitzer, o método de Hegel havia provado ser a lógica da realidade, de modo que com Strauss começa o período da visão não miraculosa da vida de Jesus. Albert Schweitzer destaca que coube a David Strauss a solução do problema dos milagres para a historiografia. Tais eventos não têm lugar na história, mas são apenas elementos míticos das fontes, e é assim que passam a ser considerados os milagres. A partir, então, da busca do Jesus histórico, milagre é visto como uma narrativa lá da época para um fenômeno natural. Para Albert Schweitzer, que Jesus tenha efetuado curas que aos olhos de seus contemporâneos eram miraculosos, não se pode negar. Seu propósito era provar que ele era o Messias. Ele proibiu que esses milagres fossem divulgados, mesmo em casos em que não poderiam possivelmente ser escondidos, com o único propósito de fazer as pessoas quererem falar mais deles. Então, é isso. Muito obrigado, então.